E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso Esquenta de Direito Financeiro, a melhor revisão de financeiro para a sua prova da OAB. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou professor aqui do meu curso em 3 disciplinas, muitos de vocês já me conhecem, tributário, administrativo e financeiro. E a gente está aqui hoje, claro, para passar aquelas dicas finais de direito financeiro que são imprescindíveis para a sua aprovação. Professor, mas eu nunca estudei financeiro, eu não gosto de financeiro. Na verdade, gente, você já está estudando financeiro sem saber. Porque financeiro tem relação com o administrativo, tem relação com o tributário, tem relação com o constitucional. Nessas dicas de hoje, você vai ver que essa relação muitas vezes é muito próxima, tanto com o tributário, como com o administrativo, como também com o direito constitucional. Então, na verdade, para ser sincero, você já está estudando financeiro sem nem saber. E também siga nesse vídeo, porque em grande parte das situações a gente consegue acertar as duas questões da prova. Então, vendo esse vídeo, é bem provável que você gabarite as duas questões de financeiro. Vem então, vamos começar. Primeira dica sobre princípios orçamentários. Existem muitos princípios, muitos valores que orientam a administração pública na elaboração do orçamento, mas tem 3 princípios, inclusive um deles já caiu, que são muito importantes. Primeiro, o princípio da legalidade. Esse princípio vai dizer que todo planejamento orçamentário em matéria de despesas e receitas tem que estar previsto em lei. E aqui a palavra lei é em sentido estrito, lei ordinária. Não exige lei complementar, mas tem que ser feito por meio de lei ordinária. Marcos, mas excepcionalmente será que a MP, a medida provisória, não pode ser utilizada em matéria orçamentária? Então, temos exceção. Isso já caiu na prova. Em relação às despesas extraordinárias, a nossa Constituição permite que a medida provisória seja utilizada. Despesa extraordinária e que não tenha sido prevista. Uma despesa urgente, que não tenha sido prevista, ela pode ser disciplinada por meio de medida provisória. Exemplo, uma despesa que decorreu de uma guerra, de uma comoção interna, de uma calamidade pública, são todas situações imprevisíveis. Então, nesse caso, o presidente da República, por medida provisória, pode trazer essa despesa para o governo, tá bom? Seria uma exceção, já caiu na prova, muito cuidado, e tem todo sentido, faz todo sentido, porque a MP, de acordo com o artigo 62 da Constituição, serve exatamente para situações urgentes, situações de emergência. Certinho? O outro princípio, o princípio da exclusividade. Em matéria orçamentária, a lei do orçamento não pode trazer outras matérias que não sejam estritamente orçamentárias. Exemplo, não é possível colocar dentro da lei orçamentária anual, por exemplo, uma matéria ligada ao direito penal, ao direito da criança e do adolescente, ao direito processual civil, ao direito civil. Isso evita o que a doutrina convencionou chamar de caudas orçamentárias, ou seja, aquilo que seja estranho ao orçamento. E o último princípio, o princípio da unidade, que daqui a pouco, quando nós falarmos da lei orçamentária, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. O princípio da unidade, gente, vai dizer que eu não posso ter várias leis orçamentárias, e sim uma única lei. Marcos, mas nós temos o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, vai ser uma única lei para todos eles? A resposta é sim. Daí o nome princípio da unidade. Próxima dica, leis orçamentárias, que inclusive caiu já na primeira fase do exame de ordem. Nós temos basicamente 3 leis orçamentárias. O Plano Plurianual, também chamado de PPA, a LDO, que é a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, a nossa LOA. A mais próxima da gente é a LOA, porque a LOA traz a previsão das receitas e despesas para o ano seguinte. Então, cada ano, o governo precisa se organizar, se planejar para o ano seguinte, precisa prever as despesas que ele vai fazer e a expectativa de receitas que ele vai oferir para o ano seguinte. Por isso que o nome dessa lei é Lei Orçamentária Anual. Então, nós temos 3 leis orçamentárias. Muito importante a gente saber e conhecer como é que se dá o processo legislativo dessas 3 leis. Bom, no geral, como elas são leis, elas vão precisar passar pelo crivo, pela aprovação do Poder Legislativo. Então, quanto a isso, não faz muita diferença com relação às outras leis. Mas tem alguns detalhes. Primeiro, essas 3 leis, gente, tanto o PPA, como a LDO, como a LOA, são de iniciativa privativa do Poder Executivo. Então, embora outras leis sejam de iniciativa comum entre várias autoridades, as leis orçamentárias são de iniciativa privativa do Poder Executivo. O presidente da República, no âmbito federal,
então, por iniciativa dele, dá início ao processo legislativo e reúne as propostas de orçamento de outros entes. Então, por exemplo, o Poder Judiciário vai encaminhar para o Presidente da República a proposta dele, a proposta de despesas e receitas desse Poder Judiciário. A Defensoria Pública vai encaminhar para o Presidente da República a proposta de despesas e receitas dele. E também o MP, o Ministério Público da União, vai encaminhar para o Presidente da República a proposta de despesas dele. Ou seja, é o que nós acabamos de falar. Não existirão várias leis orçamentárias, mas sim uma única lei orçamentária. Junta tudo, juntam-se todas as propostas de receita e despesas e se encaminha para o Poder Legislativo. Então lembra, princípio da unidade. Não existem várias leis orçamentárias, mas apenas uma lei orçamentária. Bom, encaminha-se para o Poder Legislativo, no caso federal, o Congresso Nacional, e lá essa proposta de projeto de lei, esse projeto de lei, passa por uma comissão mista orçamentária, CMO. Essa comissão mista é formada por deputados, senadores, que vai analisar, inclusive, a compatibilidade desse projeto de lei com a LDO. É a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai orientar a produção, a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Essa comissão mista vai analisar esse projeto de lei e vai encaminhar esse projeto de lei para o plenário do Congresso. Então, são 3 momentos. A iniciativa, que é feita pelo Presidente da República, encaminha-se esse projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional, que é o nosso Poder Legislativo. Lá se passa por uma comissão mista de deputados e senadores, que uma vez aprovando, vai lá para a Assembleia, para o plenário do Congresso Nacional. E lá, então, esse projeto de lei é aprovado pelo Congresso Nacional e, posteriormente, ele é sancionado. Então, é um processo diferente, com alguns detalhes com relação às outras leis. Destaca aqui a questão da iniciativa, que, inclusive, foi fonte de polêmicas na última prova da OAB, é só do Poder Executivo, e também a necessidade de passar por uma comissão mista de deputados e senadores. Próxima dica, renúncia de receitas. Um tema também muito importante e que tem muita relação, gente, com o direito tributário. Lá no direito tributário, a gente também estuda a renúncia de receitas, as isenções, as remissões fiscais. Na verdade, renúncia de receita é sempre que o governo deixa de arrecadar um valor quando ele poderia arrecadar. Por exemplo, uma isenção tributária. O governo concede uma isenção de IPI com relação a alguns produtos, ou uma isenção de PIS e COFINS com relação a alguns produtos, com relação a alguns serviços. Então, a renúncia de receita, como o próprio nome diz, vai fazer com que o governo deixe de arrecadar um valor. Isso pode acontecer por isenções, remissões, reduções de base de cálculo e tantas outras. Bom, mas para renunciar à receita, até pela questão da responsabilidade fiscal, existem algumas regras que têm que ser observadas. Primeiro, essa renúncia de receita tem que se dar por lei. E mais que isso, por uma lei específica. Uma lei que trate especificamente daquela renúncia. Então, se o governo quer conceder, por exemplo, uma isenção de um tributo federal, ele precisa fazer isso por uma lei específica. Essa é a primeira regra. Não pode ser por decreto, não pode ser por portaria, tem que ser por lei específica. Segunda regra, tem que se demonstrar a consonância, quer dizer, que está de acordo com a LDO. Vejam a importância da LDO, da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Tem que se demonstrar o impacto orçamentário dessa renúncia naquele ano em que ele vai ser concedido, em que a renúncia vai ser feita, e nos 2 anos seguintes. Então, tem que demonstrar o impacto que aquilo vai ter, no ano em que a isenção, por exemplo, é concedida, e nos 2 anos seguintes, e tem que se também atender a um de 2 requisitos de forma alternativa. Ou se vai demonstrar o impacto, que vai se demonstrar que vão ser respeitadas as metas fiscais, apesar daquela renúncia, as metas fiscais vão ser respeitadas, ou então alguma medida de compensação. Então, ou se demonstra que as metas fiscais vão ser respeitadas, apesar da renúncia fiscal, ou o governo vai, de alguma forma, compensar aquela renúncia. Por exemplo, ele vai isentar PIS e COFINS, mas ele vai compensar essa isenção aumentando a CSLL, medida de compensação. Então, de novo, são 3 requisitos. Observância LDO, demonstração do impacto orçamentário financeiro naquele ano e nos 2 seguintes, e um terceiro requisito que pode ser ou a medida de compensação, nesse exemplo que nós demos,
ou então que aquela renúncia fiscal, por exemplo, a isenção, não vai prejudicar as metas fiscais do governo. Mas atenção, muita atenção, esses requisitos não precisam ser cumpridos, são dispensados pela Lei de Responsabilidade Fiscal em duas situações. Quando se tratar de renúncia de receita decorrente de alteração de alíquota de 4 impostos, I, IE, IOF e IPI, que você conhece lá do direito tributário, são chamados impostos extrafiscais. Então, se o governo, por exemplo, reduzir a alíquota do IPI para um certo produto, como é um imposto extrafiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa o cumprimento desse requisito. Então, lembra, I, IE, IOF, IPI, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras e o nosso IPI, que desses 4 é o mais conhecido. Ou então, também estarão dispensados esses requisitos na situação em que o governo acaba deixando de cobrar uma dívida porque os custos de cobrança são maiores do que o valor da dívida. Ou seja, não compensa cobrar. Vai se gastar mais dinheiro cobrando o valor do que propriamente recebendo o valor. Uma dívida muito pequena de R$1.000, muitas vezes não compensa cobrar numa execução fiscal, porque os gastos com aquela execução vão ser maiores do que o próprio valor da dívida, nesse caso, R$1.000. Beleza? Então, cuidado com essas regrinhas que também elas podem aparecer na sua prova da primeira fase. Próximo card, a repartição de receitas tributárias. Também um tema muito importante e um tema que tem muita relação também com o direito tributário. Na verdade, a gente acaba também estudando um pouquinho de repartição de receitas no direito tributário, quando a gente fala dos impostos. Bom, o que seria essa repartição de receitas? Em relação a alguns tributos, especialmente os impostos, a Constituição determina que uma parte do valor arrecadado seja repartido com outro ente. Então, o ente federativo ele arrecada o valor do tributo que é dele, mas ele reparte uma parte daquele valor com outra pessoa, com outro ente federativo. Os melhores exemplos de prova, primeiro, IPVA, está no card de vocês. Quando o Estado arrecada IPVA, lembra que o IPVA é de competência dos estados, ele precisa entregar 50% do valor arrecadado para o município. Qual município? Bom, o município onde o veículo se encontra licenciado, ou, no caso agora, autorizado pela reforma de embarcações e aeronaves, para o município onde o proprietário da embarcação aeronave se encontra domiciliado. Então, imagina que o Estado de São Paulo arrecada IPVA. 50% fica com ele, 50% ele entrega para o município onde o veículo se encontra licenciado, por exemplo, se for um veículo automotor terrestre, né? E se for, no caso, uma embarcação aeronave, quando for cobrado, também 50% fica com o município onde o proprietário se encontra domiciliado. Então, essa é uma forma de repartição de receita. Uma segunda hipótese, que inclusive já caiu na prova mais de uma vez, é o caso do ITR. O ITR é de competência da União, não é? Então, a União arrecada o ITR, porque o imposto é dela, só que ela é obrigada, a entregar 50% do ITR para o município onde o imóvel rural se encontra localizado. Porque o ITR, vocês sabem, incide sobre imóveis rurais. Então, a União arrecada o ITR, fica com 50% e entrega 50% para o município onde o imóvel rural se encontra. Imagina que seja, por exemplo, no município de Jacareí. Então, 50% fica com a União e 50% fica com o município de Jacareí, que é o local onde o imóvel se encontra localizado, na zona rural do município de Jacareí. Mas tem uma exceção, e essa exceção já caiu na prova também, que é a situação em que a União delega para o município, isso acontece, a arrecadação e a fiscalização do ITR. A Constituição autoriza isso lá no artigo 153 e permite, portanto, que a União, ao invés de ela arrecadar o ITR, ela delegue essa arrecadação para o município. Então, imagina de novo o mesmo exemplo. O imóvel rural se encontra lá na zona rural de Jacareí. A União pode delegar para o município de Jacareí a arrecadação desse imposto. Só que, nesse caso, tem uma exceção. Ao invés de 50%, o município fica com 100% do valor arrecadado. Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando o município não arrecada, quando a União arrecada, ela fica com 50% e entrega 50%. Correto. Quando a União delega essa arrecadação, e o município tem que concordar com isso,
Então, o município arrecada, mas ele não fica só com 50%. Ele fica com 100% do valor arrecadado. Então, cuidado, né? Esse percentual de repartição depende da situação. Sem delegação, 50%. Com delegação de arrecadação, 100%. E a última situação, gente, uma situação que nunca caiu no exame de ordem, é a situação do imposto de renda. O imposto de renda, quando a fonte pagadora, preste atenção, quando a fonte pagadora são os estados, o DF ou os municípios, e também suas autarquias e fundações. Então, quando a fonte pagadora da Receita Tributária for os estados, o DF ou os municípios, eles retêm o imposto de renda e ficam com 100% desse valor. Marcos, dá um exemplo? Claro. Imagina, por exemplo, que o estado do Rio de Janeiro paga um valor para o seu servidor. Então, o servidor trabalha o mês todo, o estado do Rio de Janeiro paga a remuneração do seu servidor. Nesse caso, a fonte pagadora da receita tributável é o estado do Rio de Janeiro. Só que, nesse caso, o estado do Rio de Janeiro retém esse valor de imposto de renda e não entrega nada para a União. E aí é um tanto quanto esquisito, diferente, não é? Porque vocês sabem que o imposto de renda não é de competência do Estado. O imposto de renda é de competência da União. Só que, nesse caso, como a fonte pagadora é o estado do Rio de Janeiro, ele retém o imposto de renda e fica com 100% desse valor. Então, é mais uma situação em que o dono do tributo, no caso a União, não fica com nenhum valor. 100% fica com a fonte pagadora. Mas tem que ser Estado, DF ou município, ou também as suas autarquias e fundações. Beleza? Próximo card, precatórios. Gente, precatório já caiu na prova. O precatório é um instrumento previsto na Constituição, no artigo 100 da Constituição, para situações em que a fazenda pública é condenada no pagamento de um valor, uma obrigação de pagar. Então, imagina que a União, os estados, os municípios, as suas autarquias ou fundações sejam condenadas numa ação, por exemplo, ao pagamento de uma indenização. Ora, se nós estivéssemos diante de uma indenização a ser paga por um particular, o que aconteceria nesse caso? O credor ajuizaria, se não fosse pago o valor, uma execução contra o devedor, no caso entre particulares, e aí se pediria a penhora dos bens dele para pagar a dívida, se fosse entre particulares. Agora, imagina que ao invés de um particular ser condenado, a fazenda pública seja condenada. Nesse caso, os bens da fazenda pública são impenhoráveis, não é? A gente aprende isso no direito administrativo. Não pode penhorar bens da fazenda pública, da União, dos municípios, dos estados e também das autarquias e fundações. Então, nesse caso, a execução não vai se dar por penhora de bens, como acontece entre particulares, e sim pela expedição de um precatório, artigo 100 da Constituição. Se condena, se transita em julgado, o juiz da vara onde houve a condenação informa ao presidente do tribunal e esse presidente do tribunal requisita ao governo o pagamento do valor. Então, tem um trâmite para isso. Condenação transitada em julgado, o juízo informa ao presidente do TJ ou do TRF a condenação e o presidente, então, expede o precatório. Expedido o precatório, o governo tem um prazo para pagar. Marcos, mas que prazo é esse, né? E esse prazo é sempre observado? Vamos com calma. O prazo para pagar, a gente vai depender do momento em que esse precatório é expedido. Se esse precatório for expedido até o dia 2 de abril de um ano, então preste atenção, se esse precatório for expedido até o dia 2 de abril de um ano, o pagamento tem que ser feito até o último dia do ano seguinte. Então imagina que o precatório foi expedido em fevereiro de 24. O pagamento deve ser feito até o final de 25. E se não for feito, porque muitas vezes não é feito, a partir do momento em que não é feito esse pagamento dentro do prazo constitucional, o Estado, o município, o ente condenado se encontra em mora. Então, se o precatório foi expedido até o dia 2 de abril de um ano e não for pago até o final do ano seguinte, significa dizer que a partir desse momento, o ente que foi condenado se encontra em mora. E aí a súmula vinculante 17 vai dizer, está no card de vocês, que deverão ser pagos juros de mora. Portanto, são duas coisas aqui. Primeiro, prazo para pagar. Se for expedido o precatório até o dia 2 de abril, até o final do ano seguinte. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando são devidos juros de mora? Se houver atraso no pagamento. Se o pagamento não for feito até o final do ano seguinte, se o precatório for expedido até o dia 2 de abril. Porque se for fora desse prazo, aí muda, né? Vamos imaginar que o precatório foi expedido em novembro de 24.
Então, o governo terá até o final de 26 para fazer o pagamento. Tem que ser até o dia 2 de abril. Até o dia 2 de abril, o pagamento tem que ser feito até o final do ano seguinte. Beleza? E o último card, com as dicas finais, seria a situação de excesso de despesas com o pessoal. A nossa lei de responsabilidade fiscal, a Lei Complementar 101, vai estabelecer limites de despesa com o pessoal. Só que, às vezes, dada a quantidade de despesas que o ente federativo tem, ele não consegue bater esse limite. Ele não consegue respeitar esse limite. E aí a lei vai trazer algumas providências, na verdade a própria Constituição vai trazer algumas providências que o ente que não está respeitando esse limite tem que cumprir. Então tem lá o limite da lei e a própria Constituição diz, olha, se você, ente federativo, não cumprir esse limite, se você não estiver dando conta de cumprir esse limite, eu tenho aqui algumas medidas que você vai tomar. Está no card. Primeiro, redução em pelo menos 20% de cargos em comissão e funções de confiança. Tudo bem, você não está conseguindo cumprir a meta, então reduz em pelo menos 20% os cargos em comissão e funções de confiança, que, de acordo com a Constituição, você sabe, direito administrativo, são de livre nomeação e livre exoneração. Ainda não deu para respeitar o limite. Próximo passo, exonerar servidores não estáveis. Então, o servidor que não é estável ainda, ele está sujeito a uma exoneração nesse caso. E se ainda assim não der para dar conta, não der para respeitar o limite da lei, aí vai exonerar servidores estáveis. Ou seja, o servidor estável pode chegar a ser exonerado para manter no teto do limite de despesa com o pessoal, para manter respeitado o limite com despesa de pessoal, previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É muito raro isso acontecer, mas a Constituição prevê essa possibilidade lá no artigo 69, parágrafo 4º dessa Constituição. Beleza? Gente, muito obrigado por essa participação, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês. Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim, no @MarcosAurélioFreitas, vai ser um grande prazer tirar suas dúvidas, tanto de financeiro, como de tributário, como de administrativo. E desde já, eu espero vocês no nosso Detona, que vai ser incrível, tanto no presencial como também na transmissão pelo YouTube do meu curso. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso Detona. Tchau, tchau!